pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de espanhol. Hoje nós vamos estudar sobre verbo, en el modo imperativo. Certo, pessoal? Pois bem, certamente vocês já viram falar, de modos verbais, no que diz respeito à forma com que os verbos se apresentam no nosso cotidiano, isso, pessoal? Os verbos podem ser classificados em três modos diferentes. E quais são eles? Ele modo indicativo, que se trata daquele modo verbal que sempre indica uma certeza, Ele modo subjuntivo, que se trata daquele modo verbal que sempre indica uma dúvida, uma hipótese, E nós temos também o modo imperativo, que serve justamente para dar ordem, para pedir favores, para dar conselhos. É basicamente isso que nós vamos estudar, a partir de agora. Então vamos lá, pessoal. Ele modo imperativo. Esse modo verbal é usado para advertir, solicitar, fazer ameaças, ou seja, fazer ameaças, pedir favores, dar ordens e conselhos à outra pessoa que dependa de si, se toma ou não ação. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui para que serve, Ele modo imperativo, certo? Fazer ameaças, solicitar, advertir, pedir favores, dar ordens e dar conselhos, enfim, certo? Ele modo imperativo tem duas formas em espanhol, afirmativa e negativa. Então, o modo imperativo, ele vai ter duas formas, certo? A forma afirmativa e a forma negativa. No primeiro momento, nós vamos estudar apenas ele modo imperativo negativo e depois a gente vai estudar ele modo imperativo afirmativo, justamente porque ele modo imperativo negativo é muito mais fácil do que ele modo imperativo afirmativo. Aqui nós vamos do mais simples para o mais complexo, certo? Então vamos lá. La conjugação se basa nele presente dele indicativo e nele presente dele subjuntivo. La colocação pronominal também é diferente em cada caso. Por último, é o modo que nos apresenta a conjugação para a primeira persona dele singular. Então, pessoal, aqui são algumas considerações, acerca dele modo imperativo. Primeiro, pessoal, para você dominar este assunto, ele modo imperativo, primeiro se acha necessário você saber conjugar um verbo nele presente dele subjuntivo, certo? E também aqui menciona que a colocação pronominal também é diferente, em cada caso, e também esse verbo, esse modo imperativo, ele não apresenta conjugação para a primeira persona dele singular, certo? Isso é uma diferença bastante marcante, pessoal, que diferencia dos demais modos verbais. Exemplo dele modo imperativo: suscríbete ao canal, ou seja, se inscreva ao canal. Então, lá no começo a gente viu para que serve o modo imperativo, para pedir favores. Então tá aqui, pessoal, um pedido de favor: suscríbete ao canal, ou seja, se inscreva no canal. E também aqui vocês viram que as colocações pronominais, é diferente. Veja bem, suscríbete. Esse T aqui é um pronome, certo, pessoal? E aqui, suscribe é o verbo se inscrever, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos três verbos conjugados nele presente dele subjuntivo. Nós temos o verbo viajar, isso é de primeira conjugação, porque termina em AR. E é também um verbo regular, porque segue um paradigma de conjugação, Ou seja, o seu radical é preservado em todas as personas. Olha só, se repete em todas as personas. Então, isso, faz com que ele seja um verbo regular. Nós temos aqui o verbo comer, de segunda conjugação, porque termina em ER. E se trata também de um verbo regular, porque o seu radical, se repete, em todas as personas, em todas as formas verbais, beleza? E nós temos aqui o verbo escrever, é um verbo de terceira conjugação, por terminar em IR, E se trata também de um verbo regular, porque o seu radical é preservado em todas as formas verbais, certo? Conforme vocês podem ver. E aqui estão os pronomes personais sujetos, isso? Que sempre em todas as conjugações eles aparecem. Então, pessoal, por que esses verbos estão conjugados nele presente dele subjuntivo? É justamente porque, como eu falei lá no começo, para você dominar ele imperativo,
pessoal, se faz necessário você saber conjugar, né, um verbo nele presente e dele subjuntivo, justamente porque a conjugação de um verbo no modo imperativo, ela vai sair justamente daqui, dele presente e dele subjuntivo. Veja só, pessoal, para me transformar essa conjugação aqui numa conjugação no modo imperativo, só basta eu eliminar a primeira persona dele singular, conforme eu falei lá no começo que ele modo imperativo não tem conjugação na primeira pessoa do singular, né? Isso. E também eu devo desconsiderar ele e ela, porque no imperativo, né, não tem, né, a conjugação para ele e ela. E também devo desconsiderar eles e elas também, certo? Porque no imperativo não tem, certo, pessoal? Conjugação para eles e elas. Então, desconsiderando isso aí, eu transformo nessa conjugação numa conjugação nele modo imperativo, certo? Então veja só como fica, né? Eu coloquei até aqui para vocês perceberem o que foi que mudou, certo? O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu tirei a conjugação da primeira persona dele singular, porque no modo imperativo não tem, né? Isso eu deixei só tu e os te, porque eu tirei também ele e ela, né? Isso. E nos outros eu coloquei vós outros e os tedes, porque eles e elas também não têm. Então veja como o modo imperativo ele sai de onde? Ele sai daqui, dele presente e dele subjuntivo. É por isso que vocês têm que saber, né, conjugar o verbo nele presente e dele subjuntivo, porque sabendo fazer essa conjugação nesse modo aqui e nesse tempo, sabe também, né, conjugar o verbo nele modo imperativo, beleza? Então vamos lá as considerações. Conforme prometido, a gente vai estudar ele modo imperativo negativo. No primeiro momento com verbos regulares e depois ele imperativo negativo com verbos irregulares. Vamos primeiro com verbos regulares. El imperativo negativo é formado a partir da união das partículas negativas no, nunca e jamás, mas presente de subjuntivo. Então, pessoal, ele imperativo negativo, né, ele segue uma estrutura, né, isso eu devo colocar no, ou seja, não, nunca ou jamais, e logo em seguida um verbo conjugado nele presente de subjuntivo. Veja só, exemplo, no abra esta puerta. Então nós temos aqui, ó, no abra, né, isso é um verbo conjugado, o verbo abrir conjugado nele imperativo negativo. Observe que ele segue essa estrutura aqui, ó. Nós temos o no e logo em seguida o verbo abrir conjugado nele presente de subjuntivo. Agora eu pergunto para vocês, esse verbo aqui, pessoal, ele está sendo conjugado com qual pronome? Está sendo conjugado com tu, ou com os te, com nós outros, ou com vós outros, ou com os tedes. É muito importante vocês saberem disso, certo? Então observe, pessoal, o verbo abrir, observe a desinência, certo? Essa desinência aqui, ela pertence aos te, certo? Conforme vocês podem ver, se vocês voltar aqui, ó, pertence a os te. Então o verbo abrir aqui ele está sendo conjugado com os te nele imperativo negativo, beleza? Vamos lá. No compre estes produtos, pois são malos para a saúde. Nós temos aqui o verbo comprar conjugado nele imperativo negativo e seguindo essa estrutura aqui, certo, pessoal? Nós temos no e logo em seguida, né, o verbo comprar conjugado nele presente e dele subjuntivo. Eu pergunto para vocês, esse verbo aqui, ele está sendo conjugado com quem? Ele está sendo conjugado com tu, com os te, nós outros, vós outros ou com os tedes. Observe a desinência. Essa desinência, pessoal, ela pertence à segunda pessoa, ou seja, tu, certo? Observe onde ela está. É essa, então corresponde a tu, beleza? Então no cúmplice está sendo conjugado com tu, beleza? Então aqui nós temos a conjugação de três verbos, né? Isso, hablar, vender e abrir. É nele imperativo negativo que a gente sempre utiliza, né? Aquela estrutura lá que falei. Aqui você poderia colocar nunca ou jamais, mas no é sempre mais utilizado, beleza? Aqui o verbo hablar de primeira conjugação, né? Isso se trata de um verbo regular porque o seu radical é preservado em todas as pessoas. O verbo vender, o mesmo caso, né? Isso, e abrir, um verbo regular também, beleza?
Então vamos lá para as funções do imperativo negativo. Conforme a gente já viu lá no começo, né? O verbo imperativo, aliás, o modo imperativo serve para ser pedidos, ou seja, para fazer pedido, né? Por favor, não diga como termina a película, como termina o filme, né? Isso. Nós temos aqui o no diga, né? O verbo dizer conjugado em imperativo negativo, e esse verbo, né, pessoal, ele está sendo conjugado com os T, conforme vocês podem ver na tabela, né? Isso, olha só a terminação aqui, ó, os T, correspondeu, né? Vamos lá. Dar ordens, né? Serve também para dar ordens. No apoiem os sapatos sobre ele sofá, nós temos aqui o verbo apoiar conjugado em ele presente, aliás, em ele imperativo negativo, né? Isso, e seguindo aquela estrutura lá, né, pessoal? E esse verbo aqui, ele está sendo conjugado, né, com os tedes. Observa a terminação aqui, ó. Os tedes, vamos ver, vamos confirmar na tabela, ó, a mesma terminação, os tedes, beleza? É importante saber identificar isso, tá? E também serve para dar conselhos, sugestões ou invites, né? Nunca trate mal das pessoas, eles não são obrigadas com isso. Então isso é um conselho, né? Nós temos aqui o verbo tratar conjugado no imperativo negativo, e mais uma vez vocês podem identificar com quem ele está sendo conjugado. Olha só, está sendo conjugado com os T, tá, pessoal? Conforme vocês podem ver lá na tabela para confirmar. Olha só a terminação, os T, beleza? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver os verbos irregulares. Como o próprio nome já sugere, irregulares, e se trata daqueles verbos que não seguem paradigma de conjugação, né, pessoal? Que não seguem uma regra. Está aqui o verbo pensar, o verbo volver, o verbo conduzir, né? Se vocês perceberem, eles apresentam uma modificação aqui no seu radical. Olha só, no pienses, né? No piense, até aqui tudo bem. Agora, quando chega aqui, ó, no pensemos, né? Já não tem o i, né? Isso, pessoal, que deveria ficar aqui. E também aqui não tem, no penseis, aqui já tem, ó, no piense. Então, irregularidades como essas, né? É o que permite eles ser classificados como verbos irregulares, e claro, muito mais difícil, né, de se conjugar, né, pessoal? É preciso ter um profundo conhecimento a respeito disso. Volver é um verbo irregular também, né? Apresenta profundas modificações no seu radical. E o verbo conduzir, a mesma coisa também, né? Tá aqui o verbo conduzir na sua forma infinitiva. Quando ele se flexiona, olha só como fica, conduzcas, né? Totalmente diferente. Isso faz com que ele seja caracterizado, né, como um verbo irregular também, beleza? Então, pessoal, tá aqui algumas considerações a respeito de verbos irregulares, né? La irregularidad del imperativo negativo viene de las formas irregulares del presente de subjuntivo. Não, isso aí a gente já sabe, né, pessoal? Que ele modo imperativo, né? Ele vem dele presente de subjuntivo. As mesmas irregularidades dele presente de subjuntivo aparecem no imperativo negativo. Isso quando, se o verbo está conjugado, né? Ele presente de subjuntivo, quando vou passar para imperativo negativo, o verbo não deve mudar, certo, pessoal? Exemplo, ojalá mi hermana traga os livros que pedi. Então nós temos aqui o verbo trair, né? E está aqui o verbo flexionado, né? Se trata de um verbo irregular por apresentar modificações, né, no seu radical, beleza? Exemplo, no traiga nada, nada, nada. Verbo trair nele presente de subjuntivo, formando ele imperativo negativo. Então, pessoal, com base neste assunto, nós temos uma atividade para isso. É isso, são 4 questões. Vamos lá, complete as orações abaixo com os verbos em parênteses no imperativo negativo. Podem ouvir música, pero... Então, pessoal, aqui vocês vão conjugar o verbo, né, em imperativo negativo, e aqui vocês vão colocar, né, a forma verbal do verbo subir correspondentemente aos tedes, né? É muito fácil, porque aqui já está trazendo um pronome, aqui ele tem que se referir, né? Então, se você conjugar o verbo subir nele imperativo negativo, né? A forma correspondente aos tedes vai ser qual? Vai ser suba, não é isso? S-U-B-A-N. E aí você faz com as demais, beleza?
Questão de número 2. Ponga las oraciones abajo al imperativo negativo. Cuidado ela passar do imperativo afirmativo ao negativo. Então, pessoal, aqui é o seguinte, está no imperativo afirmativo, vocês vão passar para o imperativo negativo. É muito simples, olha só, pessoal. Ahora de aqui, então nós temos aqui o verbo salir, não é isso? Então, passando o verbo salir para imperativo negativo, vai ficar como? Aqui tem o pronome para você saber a que tem que se referir, não é isso? Se você conjugar o verbo salir no imperativo negativo, não é isso? A forma correspondente a tu vai ser qual? No salgas. Então vocês colocam aqui no salgas, tá bom? E vocês fazem com as demais, tá bom? Questão 3, questão 4. É isso, pessoal. Valeu!